Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado depois de sonhar com alguém que já partiu? Aquela sensação estranha, aquele aperto no peito, aquela pergunta que não sai da sua cabeça: por que essa pessoa veio me visitar em sonho? Será um sinal? Será um aviso? Será que existe algo que eu deveria ter feito e não fiz? Hoje vamos falar sobre um tema que mexe com o coração de milhões de pessoas. Um assunto que o padre Marcelo Rossi já abordou diversas vezes em suas pregações e que pode mudar completamente a forma como você enxerga esses sonhos. Mas fique até o final, porque é lá que você vai descobrir o verdadeiro significado espiritual por trás desses encontros noturnos e o que a fé católica realmente ensina sobre isso. A resposta pode surpreender você. Vamos começar pelo básico. Sonhar com pessoas que já faleceram é uma experiência universal. Não importa a sua religião, sua cultura ou sua origem. Em algum momento da vida, praticamente todo mundo passa por isso. E quando acontece, a primeira reação é sempre a mesma, aquele misto de nostalgia, amor, medo e confusão. Você acorda e fica pensando: será que foi só um sonho comum ou existe algo mais profundo acontecendo? O padre Marcelo Rossi, em uma de suas homilias mais emocionantes, contou a história de uma mulher chamada Helena. Helena tinha perdido sua mãe há 4 anos e desde então não conseguia superar completamente a perda. Ela ia à missa todos os domingos, rezava o terço, fazia novenas, mas ainda sentia aquele vazio imenso no peito. Um dia, Helena começou a sonhar com sua mãe toda semana. No sonho, sua mãe aparecia sempre no mesmo lugar, na cozinha da casa onde Helena cresceu, fazendo pão caseiro como fazia quando estava viva. Mas havia algo diferente. Sua mãe nunca falava nada, apenas olhava para Helena com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Era tristeza? Era paz? Era preocupação? Helena ficou obcecada com esses sonhos. Ela começou a procurar respostas em todo lugar. Foi a centros espíritas, consultou videntes, leu livros sobre interpretação de sonhos, mas nada satisfazia completamente. Até que um dia, uma amiga sugeriu que ela conversasse com o padre Marcelo Rossi. Helena foi até uma de suas missas e conseguiu um momento para falar com ele depois da celebração. E foi ali que tudo mudou. O padre Marcelo ouviu atentamente a história de Helena e depois disse algo que ela nunca tinha ouvido antes. Ele explicou que na tradição católica, os sonhos com pessoas falecidas podem ter vários significados, mas o mais importante é entender que nem todo sonho é uma mensagem espiritual. Às vezes, nosso próprio coração, cheio de saudade e de lembranças, cria essas imagens durante o sono. É nossa mente processando a dor, a perda e o amor que ainda sentimos. Isso não significa que o sonho seja menos importante, mas significa que ele vem de dentro de nós, não necessariamente de fora. Mas o padre Marcelo também explicou algo fundamental. Ele disse que existem casos, sim, onde os sonhos podem ter uma dimensão espiritual mais profunda. Na fé católica, acreditamos na comunhão dos santos, que é essa conexão misteriosa entre nós que estamos aqui na terra, as almas que estão no purgatório e os santos que já estão na glória de Deus. É como uma grande família espiritual, onde todos estamos interligados pela graça divina. E dentro dessa comunhão, às vezes Deus permite que as almas se comuniquem conosco de formas especiais, inclusive através dos sonhos. Agora preste muita atenção nisso porque é importante. O padre Marcelo Rossi sempre enfatiza que a Igreja Católica nos ensina a ter discernimento. Não podemos simplesmente assumir que todo sonho com uma pessoa falecida é uma visita espiritual. Precisamos analisar o contexto, o conteúdo do sonho e principalmente os frutos que esse sonho produz em nossa vida. Se o sonho te traz paz, se te aproxima de Deus, se te inspira a ser uma pessoa melhor, então pode ser que exista ali uma graça especial. Mas se o sonho te traz medo, angústia, se te afasta da fé ou te faz buscar respostas em lugares que não são de Deus, então precisamos ter cuidado. Voltando à história de Helena, depois de conversar com o padre Marcelo, ela entendeu algo precioso. Ela percebeu que estava tão focada em decifrar o significado do sonho que havia esquecido de fazer a coisa mais importante: rezar pela alma de sua mãe. O padre Marcelo sugeriu que Helena encomendasse missas pela intenção da alma de sua mãe,
que rezasse o terço especialmente por ela e que fizesse obras de caridade em seu nome. E foi exatamente isso que Helena começou a fazer. E sabe o que aconteceu? Nas semanas seguintes, os sonhos começaram a mudar. Aos poucos, a expressão da mãe de Helena foi se transformando. Aquela indefinição que ela via no rosto de sua mãe deu lugar a um sorriso suave, a uma paz visível. E numa noite específica, Helena teve um último sonho. Nesse sonho, sua mãe estava na mesma cozinha, mas dessa vez ela abraçou Helena e sussurrou no ouvido dela: "Obrigada, filha. Agora estou bem. Cuide de você." Helena acordou chorando, mas era um choro diferente. Era um choro de alívio, de gratidão, de paz. E a partir daquele dia, os sonhos pararam. Helena finalmente conseguiu seguir em frente, sabendo que sua mãe estava em paz. Essa história nos ensina algo profundo sobre a natureza dos sonhos com pessoas falecidas. Muitas vezes, quando sonhamos com alguém que já partiu, não é necessariamente porque essa pessoa está tentando nos dizer algo. Às vezes, somos nós que precisamos dizer algo a elas. Precisamos dizer adeus, precisamos perdoar, precisamos pedir perdão, precisamos expressar nosso amor ou simplesmente precisamos fazer algo por elas. E a forma mais poderosa de fazer algo por uma alma que já partiu é através da oração. E por falar nisso, se você está gostando desse conteúdo e quer continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e trazem luz para a sua vida espiritual, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aqui compartilhamos ensinamentos baseados nas pregações do Padre Marcelo Rossi e reflexões que podem transformar seu dia a dia. Vamos continuar juntos nessa jornada de fé. Agora, vamos falar sobre outro aspecto importante desses sonhos. O Padre Marcelo Rossi certa vez contou a história de um homem chamado Ricardo. Ricardo era um empresário bem-sucedido, daqueles que acordam cedo, trabalham até tarde, sempre focados em crescer profissionalmente. Ele tinha uma relação distante com seu pai, que havia falecido quando Ricardo tinha apenas 18 anos. Eles nunca tinham sido muito próximos. O pai de Ricardo era um homem rígido, daqueles da antiga, que não demonstrava afeto facilmente. E Ricardo cresceu sempre sentindo que precisava provar seu valor, sempre buscando uma aprovação que nunca veio. Mas uma noite, depois de quase 20 anos da morte do pai, Ricardo teve um sonho intenso. Ele sonhou que estava caminhando por uma praia deserta ao amanhecer. O sol estava nascendo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, e de repente ele viu uma figura ao longe. Conforme se aproximava, Ricardo percebeu que era seu pai, mas era um pai diferente. Ele estava sorrindo, coisa que Ricardo raramente via quando ele estava vivo. Eles se abraçaram em silêncio e ficaram ali olhando o mar juntos. Então seu pai se virou para ele e disse: "Eu sempre fui orgulhoso de você, só não sabia como dizer." Ricardo acordou emocionado. Aquele sonho mexeu com algo profundo dentro dele, algo que estava guardado há décadas. Ele começou a questionar se aquilo tinha sido apenas sua mente criando uma fantasia para curar uma ferida antiga ou se tinha sido algo mais. Ele procurou o Padre Marcelo Rossi durante um retiro espiritual e compartilhou sua experiência. O Padre Marcelo explicou a Ricardo que, independente da origem do sonho, o que realmente importava era o efeito que ele teve. Aquele sonho trouxe cura para o coração de Ricardo. Trouxe paz, trouxe perdão, trouxe libertação de mágoas antigas. E isso, em si, já é uma graça de Deus. Porque Deus age de formas misteriosas. E se Ele permitiu que aquele sonho acontecesse, foi porque sabia que Ricardo precisava daquilo. Às vezes, Deus usa nossas próprias memórias, nossas próprias emoções para nos curar. Outras vezes, Ele pode permitir um encontro espiritual genuíno, mas em ambos os casos, o resultado é o mesmo: cura, paz e aproximação com o divino. O Padre Marcelo, então, deu um conselho a Ricardo que serve para todos nós. Ele disse: quando você sonhar com alguém que já faleceu, não fique obcecado tentando descobrir se foi um sonho comum ou uma visita espiritual. Em vez disso, pergunte a si mesmo: o que esse sonho está me ensinando? O que esse sonho está me pedindo para fazer?
Existe alguma cura que precisa acontecer em mim? Existe alguma oração que preciso fazer? Existe algum perdão que preciso oferecer ou receber? E tem mais. O Padre Marcelo Rossi sempre alerta para um perigo muito real, a armadilha do ocultismo. Quando as pessoas começam a ter sonhos com pessoas falecidas, é comum que elas busquem respostas em lugares errados. Elas vão atrás de médiuns, de sessões espíritas, de cartas de tarô, de rituais que prometem facilitar a comunicação com os mortos, mas a fé católica é muito clara sobre isso. Nós não devemos buscar comunicação com os mortos através de práticas ocultistas. A Bíblia é explícita em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12, onde Deus condena essas práticas. Por quê? Porque quando abrimos essas portas não sabemos o que realmente está do outro lado. Podemos pensar que estamos falando com um ente querido, mas na verdade podemos estar abrindo espaço para espíritos enganadores que se passam por aqueles que amamos. O inimigo é astuto e uma de suas táticas favoritas é se disfarçar de algo familiar e reconfortante para nos afastar de Deus. Por isso o Padre Marcelo sempre ensina: se você quer ajudar uma alma que já partiu, faça isso da forma que Deus nos ensinou, através da oração, da missa, da caridade, em nome daquela pessoa. Existe uma história particularmente marcante que o Padre Marcelo contou em uma de suas palestras sobre uma jovem chamada Beatriz. Beatriz tinha apenas 16 anos quando sua melhor amiga Júlia morreu em um acidente de carro. As duas eram inseparáveis desde a infância. Estudavam juntas, brincavam juntas, compartilhavam segredos e sonhos. A morte de Júlia devastou Beatriz completamente. Ela entrou em depressão profunda, parou de ir à escola, se isolou de todos. Seus pais não sabiam mais o que fazer. Uma noite, Beatriz teve um sonho com Júlia. No sonho, elas estavam no parque, onde costumavam brincar quando eram crianças. Júlia estava sentada no balanço, balançando suavemente, e olhou para Beatriz com aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Mas então Júlia disse algo inesperado. Bia, você precisa viver. Eu estou bem, mas você não está. Isso me deixa triste. Promete que vai viver por nós duas? Beatriz acordou chorando. Aquele sonho foi um ponto de virada em sua vida. Ela começou a buscar ajuda, fez terapia, voltou para a igreja que tinha abandonado depois da morte da amiga e aos poucos foi reconstruindo sua vida. Hoje, Beatriz é psicóloga especializada em luto e ajuda outras pessoas que passam pela mesma dor que ela passou. E ela sempre diz que foi aquele sonho que salvou sua vida. Não porque ela acredita que foi literalmente Júlia falando com ela do além, mas porque aquele sonho foi o instrumento que Deus usou para alcançar seu coração quando nada mais conseguia. Essa história ilustra algo que o Padre Marcelo Rossi sempre enfatiza. Deus nos conhece profundamente. Ele sabe exatamente do que precisamos e quando precisamos. Ele conhece nossa linguagem, nossas feridas, nossos medos. E Ele pode usar qualquer meio para nos alcançar, inclusive nossos sonhos. Mas atenção, isso não significa que devemos ficar esperando por sonhos especiais ou sinais extraordinários. Nossa fé não pode depender de experiências místicas. Nossa fé precisa estar fundamentada em algo muito mais sólido. Na palavra de Deus, nos ensinamentos da igreja, na prática dos sacramentos, especialmente a Eucaristia e a confissão. Vamos falar agora sobre um aspecto psicológico desses sonhos, porque é importante entender que somos seres integrais, com corpo, mente e espírito, e tudo isso está conectado. Quando perdemos alguém que amamos, nosso cérebro entra em um processo de luto que é complexo e multifacetado. Durante o sono, nosso subconsciente processa todas as emoções que vivenciamos durante o dia. É natural, então, que pessoas que estão passando por um luto apareçam em nossos sonhos. É a forma que nossa mente tem de processar a perda, de tentar fazer sentido do que aconteceu, de se adaptar à nova realidade. O Padre Marcelo Rossi, que além de sacerdote é formado em psicologia, sempre integra esses dois conhecimentos em suas pregações. Ele explica que não há contradição entre entender os aspectos psicológicos do luto e manter uma visão espiritual profunda. Na verdade, um complementa o outro.
Deus nos criou com uma mente maravilhosa, capaz de processar emoções complexas através de mecanismos como os sonhos. Reconhecer isso não diminui em nada a possibilidade de que Deus também possa usar esses mesmos sonhos para nos alcançar espiritualmente. Existe também o aspecto dos sonhos recorrentes. Algumas pessoas relatam que sonham com a mesma pessoa falecida repetidamente, às vezes por anos a fio. Nesses casos, o Padre Marcelo aconselha uma autoanálise honesta. O que esses sonhos têm em comum? Existe algum padrão? Existe alguma mensagem recorrente? E mais importante, existe algo que você ainda não resolveu em relação a essa pessoa ou a sua morte? Às vezes, sonhos recorrentes são sinais de que existe algo dentro de nós que precisa de atenção, alguma ferida que precisa ser curada, algum perdão que precisa ser oferecido. Uma coisa que o Padre Marcelo sempre destaca é a importância de conversar sobre esses sonhos com pessoas de confiança. Guardar tudo só para si pode fazer com que a pessoa fique presa em interpretações equivocadas ou até mesmo em medos desnecessários. Compartilhar com um diretor espiritual, com um padre, com um grupo de oração ou mesmo com amigos de fé pode trazer clareza e paz. Porque quando verbalizamos nossas experiências, muitas vezes conseguimos enxergá-las com mais objetividade. Tem também aqueles sonhos que são genuinamente perturbadores. Sonhos onde a pessoa falecida aparece sofrendo, pedindo ajuda ou em situações angustiantes. Esses sonhos podem ser particularmente difíceis de processar. O Padre Marcelo explica que, nesses casos, a primeira resposta deve sempre ser a oração. Se você sonhou com alguém que parecia estar em sofrimento, independente de esse sonho ter vindo de uma dimensão espiritual real ou de suas próprias preocupações subconscientes, a melhor coisa que você pode fazer é rezar por aquela alma, encomendar uma missa, fazer uma novena, dar esmolas em nome daquela pessoa. Essas ações sempre trazem benefícios, tanto para a alma da pessoa quanto para seu próprio coração. A doutrina católica sobre o purgatório é relevante aqui. Acreditamos que muitas almas, depois da morte, passam por um processo de purificação antes de entrarem na plena comunhão com Deus no céu. Durante esse processo, nossas orações podem realmente ajudar essas almas. É um ato de caridade imenso rezar pelos que já partiram. E se seus sonhos te levam a fazer isso com mais fervor, então eles já cumpriram um propósito maravilhoso, independente de sua origem. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial para você. Se essas reflexões estão tocando seu coração e você quer receber mais conteúdos como este, que fortalecem sua fé e trazem paz para a sua vida espiritual, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nosso objetivo é criar uma comunidade de fé onde possamos crescer juntos, aprender juntos e nos fortalecer mutuamente nessa caminhada com Deus. Agora vamos falar sobre algo que pode parecer controverso para alguns, mas que o Padre Marcelo Rossi aborda com muita sabedoria: a diferença entre fé e superstição. Muitas vezes, quando o assunto é sonhos com pessoas falecidas, as pessoas caem em interpretações supersticiosas. Elas começam a acreditar que certos detalhes do sonho têm significados específicos e universais. Por exemplo, algumas culturas acreditam que sonhar com uma pessoa falecida vestida de branco significa que ela está em paz, enquanto outras cores teriam significados diferentes. Ou que sonhar com uma pessoa falecida em determinados dias da semana tem significados especiais. O Padre Marcelo é muito claro sobre isso. Esse tipo de interpretação é superstição, não é fé católica. A fé católica não nos ensina que existem códigos universais de interpretação de sonhos. Cada pessoa, cada sonho, cada contexto é único. O que importa não são os detalhes superficiais do sonho, mas sim seu impacto espiritual em sua vida. Você ficou mais próximo de Deus depois desse sonho? Você se sentiu chamado a rezar, a perdoar, a amar mais? Então o sonho teve um fruto bom? Você ficou com medo, ansioso, buscando respostas em lugares duvidosos? Então é preciso ter cuidado e buscar discernimento adequado. Existe também o fenômeno dos sonhos premonitórios ou proféticos. Algumas pessoas relatam que sonharam com a morte de alguém antes que ela acontecesse. Esses casos
São raros, mas existem. O Padre Marcelo explica que, ao longo da história da Igreja, sempre houve relatos de sonhos que continham mensagens proféticas ou avisos. Até mesmo na Bíblia, encontramos vários exemplos disso. São José foi avisado em sonho para fugir para o Egito com Maria e Jesus. Os reis magos foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Então a Igreja reconhece que Deus pode sim comunicar-se através de sonhos. Mas isso é fundamental, esses casos são exceção, não regra. A vasta maioria dos nossos sonhos não tem nada de profético ou sobrenatural. São apenas nosso cérebro processando informações, emoções e experiências. E mesmo quando Deus escolhe comunicar-se através de um sonho, Ele nunca vai pedir nada que contradiga os ensinamentos da Igreja ou que nos afaste da fé. Se você teve um sonho e acordou achando que Deus está te pedindo para fazer algo que contraria a moral católica ou a palavra de Deus, então com certeza esse sonho não veio de Deus. O discernimento é, portanto, essencial. E o melhor jeito de desenvolver discernimento é através de uma vida de oração constante, da leitura frequente da Bíblia, da participação nos sacramentos e da orientação de um bom diretor espiritual. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil fica reconhecer quando algo realmente vem dele e quando é apenas sua própria mente ou, em casos mais raros, uma tentação do inimigo. Falando em tentação, existe um aspecto sombrio desses sonhos que não podemos ignorar. O Padre Marcelo Rossi já lidou com vários casos de pessoas que começaram a ter sonhos perturbadores com pessoas falecidas depois de se envolverem com práticas ocultistas. Nesses casos, os sonhos tinham características muito específicas. Traziam medo intenso, mensagens contraditórias, pedidos estranhos, e a pessoa acordava exausta, como se tivesse sido drenada espiritivamente. Esses são sinais claros de que algo não está bem. Nesses casos, o Padre Marcelo sempre recomenda que a pessoa procure ajuda espiritual imediatamente, que se confesse, que participe da missa com mais frequência, que se afaste completamente de qualquer prática ocultista e que busque a proteção dos sacramentos e da oração. Em alguns casos mais graves, pode ser necessário até mesmo um exorcismo ou oração de libertação feita por um sacerdote autorizado. Mas a boa notícia é que nenhuma força do mal é mais poderosa que Deus. Quando nos colocamos sob a proteção do Senhor, nenhum mal pode nos atingir definitivamente. Vamos agora para um ponto muito prático e reconfortante. O que fazer quando você tem um sonho bonito com alguém que já faleceu? Um daqueles sonhos onde você reencontra a pessoa, conversam, riem juntos e você acorda com aquela sensação boa no coração, mesmo que também sinta saudade? O Padre Marcelo diz: agradeça a Deus por esse momento de consolo. Seja qual for a origem do sonho, ele trouxe paz ao seu coração e isso é um presente. Aproveite para fazer uma oração por aquela pessoa, agradeça pelos momentos que viveram juntos e peça a Deus que continue cuidando dela. Não há necessidade de ficar analisando cada detalhe, procurando significados ocultos, tentando forçar interpretações complexas. Às vezes um sonho bonito é simplesmente isso, um momento de consolo que Deus permitiu que você experimentasse. Receba com gratidão e siga em frente com seu coração um pouquinho mais leve. Outro aspecto importante é entender que o luto é um processo e os sonhos fazem parte desse processo. Nos primeiros meses após a perda de alguém querido, é super comum sonhar com essa pessoa frequentemente. Conforme o tempo passa e você vai processando o luto, esses sonhos tendem a diminuir naturalmente. Isso não significa que você está esquecendo a pessoa ou que está amando menos. Significa apenas que você está se adaptando à nova realidade e isso é saudável e necessário. Algumas pessoas se sentem culpadas quando os sonhos com a pessoa falecida começam a rarear. Elas acham que estão sendo infiéis à memória do ente querido. Mas o Padre Marcelo sempre diz: honrar a memória de alguém não significa viver eternamente preso à dor da perda. Honrar a memória de alguém significa viver bem, viver com propósito, carregar os valores e ensinamentos que aquela pessoa te deixou e continuar sendo uma bênção para outros. Essa é a melhor forma de honrar quem já partiu.
E tem uma coisa que o Padre Marcelo fala que é muito profunda. Ele diz que, na verdade, aqueles que partiram na fé não estão realmente separados de nós. Através da comunhão dos santos, estamos todos unidos em Cristo. Eles continuam sendo parte da nossa família espiritual, apenas estão em outra dimensão da existência. Por isso a igreja celebra missas pelos mortos, por isso rezamos pelos que partiram, por isso pedimos a intercessão dos santos. É tudo parte dessa realidade maravilhosa de que, em Cristo, a morte não tem a última palavra. O amor continua, a conexão continua, a família continua. Então, quando você sonha com alguém que já faleceu, pode encarar isso como um lembrete dessa conexão contínua. Não precisa ser algo místico ou sobrenatural. Pode ser simplesmente seu coração reconhecendo que o amor que você sente por aquela pessoa não morreu, continua vivo dentro de você. E esse amor pode te inspirar a ser uma pessoa melhor, a viver de uma forma que honraria aquela pessoa se ela ainda estivesse aqui. Padre Marcelo também fala sobre a importância de não idealizar os mortos. Às vezes, depois que alguém falece, temos a tendência de lembrar apenas das coisas boas e esquecer que aquela pessoa, assim como todos nós, tinha defeitos e fraquezas. Isso pode criar uma imagem irreal da pessoa. E quando ela aparece em nossos sonhos, podemos ficar confusos se o sonho não corresponde a essa imagem idealizada. É importante lembrar que aqueles que já partiram eram seres humanos completos, com virtudes e falhas, e que agora estão nas mãos misericordiosas de Deus, que conhece perfeitamente cada um de nós e nos ama apesar de todas as nossas imperfeições. Tem também a questão das datas especiais. Muitas pessoas relatam que sonham com seus entes queridos falecidos, principalmente em datas significativas, aniversários, datas de falecimento, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais. Isso é perfeitamente normal e compreensível. Nessas datas, nossas emoções estão mais à flor da pele, nossa saudade está mais intensa. Então é natural que essas emoções se reflitam em nossos sonhos. Não precisa ter um significado profundo além disso. É simplesmente nosso coração lembrando e sentindo falta. E chegamos agora ao ponto mais importante de toda essa conversa, aquele que prometi no início que seria revelado no final. O verdadeiro significado espiritual de sonhar com pessoas mortas, segundo os ensinamentos do Padre Marcelo Rossi e da fé católica, é este. Esses sonhos são um convite à oração e à esperança. São um lembrete de que a vida é passageira, de que precisamos viver intensamente enquanto estamos aqui, de que precisamos resolver nossos conflitos, pedir perdão, oferecer perdão, amar sem reservas enquanto há tempo. São um lembrete de que existe vida após a morte, de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova forma de existência, e são uma oportunidade concreta para praticarmos a caridade através da oração pelos que já partiram. Então, da próxima vez que você sonhar com alguém que já faleceu, não entre em pânico, não corra atrás de interpretações mirabolantes, não busque respostas em lugares duvidosos. Simplesmente faça 3 coisas. Primeiro, agradeça a Deus pelo sonho, seja ele qual for. Segundo, reze pela alma daquela pessoa, pedindo que Deus a receba em sua misericórdia. Terceiro, reflita sobre o que esse sonho está te ensinando sobre sua própria vida. Existe alguma mudança que você precisa fazer? Existe alguém que você precisa perdoar? Existe algo que você está adiando e que deveria fazer enquanto há tempo? Essa é a sabedoria que o Padre Marcelo Rossi compartilha conosco. Não é complicada, não é cheia de regras místicas ou interpretações rebuscadas. É simples, profunda e cheia de amor. É uma sabedoria que reconhece tanto a dimensão psicológica quanto a dimensão espiritual de nossa existência, que respeita o mistério sem cair na superstição, que abre espaço para a ação de Deus sem exigir sinais extraordinários para crer. A fé católica nos ensina que vivemos numa realidade muito mais ampla e maravilhosa do que podemos ver com nossos olhos físicos. Existe um mundo espiritual que coexiste com o mundo material e às vezes as fronteiras entre esses mundos se tornam mais tênues. Nossos sonhos podem ser uma dessas fronteiras
mas não são a única nem a mais importante. A forma mais segura e confiável de nos conectarmos com essa realidade espiritual é através dos meios que Cristo nos deixou: a oração, os sacramentos, a vida em comunidade, o amor ao próximo. Então, meu amigo, minha amiga, se você chegou até aqui, muito obrigado por sua atenção e por sua confiança. Espero que essas palavras tenham trazido alguma luz para suas dúvidas e alguma paz para seu coração. E não se esqueça, se este vídeo foi útil para você, se essas reflexões tocaram seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe com outras pessoas que possam se beneficiar dessas mensagens. Juntos, podemos formar uma comunidade de fé forte, onde uns apoiam os outros nessa caminhada espiritual. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe você abundantemente. Que Ele console seu coração se você está passando por um luto. Que Ele te dê discernimento para compreender seus sonhos na medida certa, sem obsessão, mas com sabedoria. Que Ele fortaleça a sua fé e sua esperança na vida eterna. E que você possa viver cada dia com intensidade, amor e propósito, honrando assim a memória de todos aqueles que já partiram e deixaram marcas em sua vida. Fique com Deus e até o próximo vídeo.